Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, como nossa Mãe Maria Santíssima. Bom, então nós vamos começar essa série de encontros nossos aqui para tentar falar sobre o livro da consagração do Padre Donald Calloway, né? Todos temos, né, esse livro, alguns já leram esse livro aqui, e a minha ideia era a gente poder falar nesses nossos encontros aqui. Nós vamos ter aí 5, 6 encontros aqui, me parece, se eu não me engano, e o Padre Daniel vai querer falar junto, vai querer falar pra gente aqui num desses dias, inclusive falei com ele lá justamente para a gente combinar para isso. Provavelmente no final do mês ele deva falar com a gente. Ele não tem, está meio enrolado aí com alguns problemas aí, que ele vai ter que ficar fora por alguns dias aí. Ele não vai ter agenda para falar com a gente já, né? Então, de 6 encontros, eu acho que nós teríamos 5 encontros para falar especificamente desse nosso assunto aqui. Tentei dividir em 5 encontros aqui, e assim, eu teria isso daqui para falar hoje. Em tão pouco tempo, eu acho que nós não conseguiremos. E sinto talvez a necessidade da gente aí até gravar alguns vídeos a mais aí fora da nossa reunião aqui, para a gente falar mais detalhadamente sobre, para a gente fazer um negócio mais sistemático, e aqui a gente fazer um negócio mais informal, mais geral, porque se a gente for tentar falar tudo isso daqui, eu acho que vai ser meio complicado, né? Nós iniciamos na segunda-feira, nós iniciamos a nossa preparação para a nossa renovação da consagração total, Nossa Senhora. Aí vem aquela pergunta: o que tem a ver uma formação sobre São José para a gente fazer uma renovação para Nossa Senhora? E tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Se a gente parar para pensar, São José foi o guardião da Santíssima Virgem Maria. São José foi o maior servidor de Nossa Senhora. Falava com as crianças, né? Dos anjos, quem que é o maior servidor de Nossa Senhora? Está no nosso tratado, né? São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo é o maior de todos eles, é o primeiro que fica esperando as ordens para que Nossa Senhora o digne de cumprir alguma ordem dela. Só que dos homens puros, quando eu fiz essa pergunta para as crianças, eles até ficaram um pouco confusos. Dos homens, quem foi o maior servidor de Nossa Senhora? Jesus foi. Eu falei, não, dos homens puros, dos puros homens. Jesus é Deus e homem. Dos homens puros, quem foi o maior servidor de Nossa Senhora? São José. São José é o maior servidor de Nossa Senhora. Então, essa consagração a São José, ela tem tudo a ver para nós, tem tudo a ver para a nossa consagração, tem tudo a ver para nos ajudar a ser melhores escravos de Nossa Senhora. E achei esse livro assim muito interessante, muito didático. O Padre Calloway, ele tem uma didática assim, quem já leu, né, pode testemunhar isso. Tem uma didática muito boa. Ele conseguiu colocar assim os temas. Ele conseguiu colocar os temas assim de forma muito didática. Então ele fez o livro em 3 partes, né? Fez a primeira parte, em que ele vai falar sobre a ladainha de São José, né? Que muito provavelmente quando nós fizermos a consagração a São José, nós teremos a ladainha gravada na nossa mente. Então ele dividiu a primeira parte, a ladainha de São José. Então ele vai falar sobre as glórias de São José, sobre as virtudes de São José. E paralelo a essa primeira parte, ele coloca uma segunda parte em que ele coloca textos que vão de encontro
justamente com cada tema dos 33 dias ali. Então são vários textos para ajudar nos 33 dias. E a terceira parte do livro são as orações a São José, que também são um auxílio. Então nós teríamos aí, em um livro, nós temos um devocionário de oração, nós temos um guia das virtudes de São José e das glórias de São José, e nós temos um livro somente de textos que falam e aprofundam a teologia de São José. Então eu achei assim muito fantástico esse livro, muito bom. Quando nós fizermos a preparação para a consagração de São José, eu acho que vai ser muito interessante. E assim, quando se fala na consagração de São José, ele coloca assim até no mesmo patamar da consagração a Nossa Senhora, e ele vai dizer assim, que esse livro, essa consagração, este método, é um método muito próximo ao método que São Luís de Montfort usou para falar da consagração a Nossa Senhora. Com uma diferença muito visível, que ele coloca nesse livro não só a dinâmica de São Luís de Montfort, que coloca naquele livro do tratado, mas ele coloca a dinâmica e ele coloca a preparação, ele coloca a dinâmica e ele coloca a oração, ele coloca a dinâmica daquele livro, a dinâmica que eu digo teológica, mas ele coloca todo o método de preparação ali junto. Então você segue o método dos 33 dias de forma linear, e ele coloca, neste método, ele coloca toda a descrição teológica que ele tem que fazer ali. Então eu vejo que essa é a diferença. São Luís de Montfort não, São Luís de Montfort ele já colocou, ele já sistematizou de forma teológica, não uma teologia elevadíssima, porque ele não queria falar para as grandes mentes, mas numa teologia mais popular, mas ele colocou uma teologia muito interessante ali. O Padre Calloway também coloca uma teologia interessante. Só que existe uma diferença aqui, né? Quando se fala de devoção a Nossa Senhora, nós temos ali séculos e séculos de teologia já depurada dentro da igreja, pelos teólogos, validada pela própria igreja ali. E quando a gente fala da devoção de São José, é uma devoção assim que teologicamente ela começou a ser apurada agora. Ela começou a ser apurada ali com maior profundidade nos últimos 150 anos. Material teológico para São José, material escasso. Mas então quer dizer que ninguém dava bola para São José 150 anos para trás? De forma alguma. Todos os grandes santos foram devotos de São José, todos eles. Não teve a falar assim, algum grande santo não foi devoto de São José. Não, todos os grandes santos foram devotos fiéis de São José. Ele até tem uma parte que ele fala ali, uma fala de São João da Cruz, que ele vai confessar a sua ignorância. Confessa a minha ignorância sobre São José até agora, mas isso vai mudar. E realmente muda no decorrer da vida de São João da Cruz, realmente muda. Ele começa uma devoção aprofundada sobre São José, e a gente vai verificar o quanto foi necessário na vida de São João da Cruz aquela devoção a São José. Por quê? Porque São João da Cruz ele passou, olha, aquele homem sofreu, aquele homem, ele elucidou muita coisa sobre a noite escura, né? Elucidou muita coisa sobre a subida do Monte Carmelo, sobre a noite escura, sobre os combates espirituais, e muito daquilo que ele passou ali, ele teve auxílio de São José. Como é que ele teve conhecimento disso? Por uma
também grande santa e também doutora da igreja contemporânea dele, Santa Teresa. Santa Teresa, muito devota de São José. Ou seja, os doutores, os grandes santos, aqueles santos de santidade elevadíssima, todos eles foram devotos de São José. Assim como nós falamos que os grandes santos são devotíssimos de Nossa Senhora, nós também temos que falar que todos os grandes santos são devotos de São José. E a medida da santidade, ela se mede justamente em quão devoto nós somos desses dois grandes santos. E assim, nós deveríamos até achar alguma outra palavra para nos dirigirmos a eles, porque se nós falarmos santos, nós estamos colocando eles no mesmo patamar dos outros santos, quando na verdade não é. Quando nós falamos de Jesus, quando nós falamos de Nossa Senhora de São José, nós estamos falando de um patamar elevado, mais elevado do que todos os santos. Nós estamos falando de uma necessidade para os santos, e não só de santos. Nós estamos falando assim: Deus está aqui, logo abaixo está Nossa Senhora, logo abaixo está São José, aí bem abaixo estão os outros santos. Então, como o Padre Calloway ele vai enfatizar de forma brilhante, ele vai fazer a comparação da Sagrada Família com a Trindade. A Sagrada Família é a Trindade criada. Nós temos uma Trindade que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, incriados, existem desde sempre, bastando-se a si mesmo, não precisavam de absolutamente mais nada, mas nós temos, aqui na nossa terra, nós temos uma Trindade criada, e nessa Trindade criada nós temos um representante, aliás, nós temos a Santíssima Trindade na segunda pessoa, que é Jesus, São José, a Virgem Maria, nosso Senhor Jesus Cristo. A Trindade criada. O paralelo que ele faz com a Trindade já dá para nós uma dimensão do tamanho, da grandeza que é São José. O tamanho e a grandeza que é a Nossa Senhora, nós temos alguma noção já. Assim, ainda não se louvou, amou, falou sobre Nossa Senhora, e de tudo aquilo que se falou, muito mais deve ser falado, como vai dizer para nós São Luís de Montfort. E nós podemos também trazer essa mesma comparação sobre São José, porque São José é o chefe desta Trindade criada. Mas e Jesus? Jesus é Deus, só que no plano de Deus, Jesus, ao ser encarnado, ele veio submisso a São José e a Nossa Senhora. Ele quis ser submisso. Deus quis ser submisso a São José e a Nossa Senhora. E Nossa Senhora também foi colocada em submissão a São José. Tem algum rebaixamento nisso? Nós já vimos no nosso tratado, naquela parte que fala, não existe rebaixamento algum em Jesus ter sido submisso a Nossa Senhora. Deus é Deus, basta-se a si mesmo, Ele é maior do que tudo e todas as coisas, Ele é a possibilidade de todas as coisas, mas Ele criou a Virgem Maria e Ele quis ser submisso à Virgem Maria. E aquilo que Nossa Senhora tem, aquilo que Nosso Senhor tem por natureza, Nossa Senhora tem por graça. Só que quando nós falamos de São José, nós vemos mais de uma hierarquia aí. Nossa Senhora era submissa a São José. Nosso Senhor é submisso a São José. Nessa Trindade criada.
E partindo daí nós podemos dizer que São José também tem um grande poder sobre o próprio Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele não deixou de ser filho de São José quando ele morreu na cruz, quando ele ressuscitou para o céu. No céu, nosso Senhor Jesus Cristo, ele é tão filho de José quanto ele foi na terra. Ele vai dizer a posição teológica, a palavra teológica é filho putativo, pai putativo de Jesus. Eles inventam umas palavras interessantes ali para querer colocar o máximo de significado ali. Pai adotivo, pai putativo, pai por direito. E a igreja quer dizer justamente isso. A figura de São José como pai de Jesus, ele recebeu do próprio Deus que é pai. Jesus chama Deus de pai, mas Jesus também chama José de pai. E nós vemos que nos evangelhos, Jesus ele amava ser chamado de filho de José. Diz que o grande prazer de nosso Senhor Jesus Cristo era ser chamado de filho de José. A grande alegria de nosso Senhor. Às vezes eles pensaram que quando Jesus foi para a sua terra ali, e que ali ele não pôde fazer muitos milagres, né? Ele foi lá, pregou na sinagoga ali, e eles ficaram maravilhados dos milagres que Jesus tinha feito nas redondezas ali. E no entanto Jesus não pôde fazer muitos milagres ali na terra dele, porque aquele povo não acreditava. E foi justamente aí que se extrai essa passagem, né? Mas esse Jesus não é o filho de José que está no nosso meio? Não é o filho de Maria? Não é o filho de José que está no nosso meio? Como se fosse algo que o rebaixasse, né? E muito pelo contrário, nosso Senhor Jesus Cristo ficava extremamente contente, porque ele sabia da sua condição de Deus, e ele sabia também que era vontade do próprio Deus que ele viesse numa família e que ele fosse submisso nessa família. Por isso a alegria de Jesus. A alegria de Jesus é justamente isso. Ele criou todas as coisas, como diz a leitura de hoje, né? Por ele foram feitas todas as coisas, e para ele foram feitas todas as coisas, e todas as coisas têm nele o seu sustento, todas as coisas têm nele a sua consistência. Jesus não precisa de garantia nenhuma, Jesus não precisa de afirmação nenhuma, porque ele é Deus e tudo foi feito para ele, mas a alegria dele era vir sob uma família, sob a autoridade de um pai terreno, sob a autoridade de uma mãe terrena. Nós não temos em Deus uma figura de mãe. Então Deus, ele faz a figura de Nossa Senhora para que ele tenha a figura de mãe, mas nós temos em Deus a figura de pai. Mas mesmo assim, tendo em Deus a figura de pai, Deus Pai, o Pai das luzes, como vai dizer para nós o Evangelho, o Pai das luzes coloca luz em São José. Então São José ele tem um esplendor que ele para nós é fora do comum. Para nós é fora de base. O esplendor de Deus Pai em São José é um negócio belíssimo, é uma teologia belíssima, é uma teologia assim ainda muito nova, que ainda não foi desenvolvida, mas ela vai sendo desenvolvida. E como é que uma teologia vai sendo desenvolvida? É justamente quando nós praticamos essa devoção,
Quando nós colocamos essa devoção em prática, quando nós fazemos isso acontecer, ser devoto de São José, ser consagrado a São José, justamente nós pegarmos essa figura de São José e nós imitarmos, e nós olharmos para São José e nós verificarmos em São José cada uma de suas virtudes, cada uma de suas glórias, né, por assim dizer, cada um de seus benefícios que Deus colocou nele, cada um de seus dons, e não só nós olharmos, mas nós copiarmos, nós praticarmos. E mais do que isso, assim como nós devemos ter um amor filial por Nossa Senhora, nós também devemos ter um amor filial por São José. Por quê? Porque Deus quer que nós tenhamos uma mãe e um pai. Mas Deus não é pai? Sim, Deus é pai, mas Deus quer que nós tenhamos um pai humano. Deus não quis que nós tivéssemos uma mãe humana, que é Nossa Senhora, não quis. Nós aprendemos isso no tratado. Assim como Ele quis que nós tivéssemos uma mãe humana, Nossa Senhora, Deus Pai quis que nós tivéssemos um pai humano, que é São José. Para que nós aprendêssemos nessa trindade criada, a subirmos até a união com a trindade incriada, Pai, Filho e Espírito Santo. E o final de tudo, na verdade, é justamente essa união. Lembra da oração sacerdotal de Jesus ali no Evangelho de São João? Pai, assim como eu e tu somos um, que eles também sejam um em nós. Como é que a gente aprende isso? Vai vir uma sabedoria infusa sobre nós aqui, por osmose a gente vai pegar esse conhecimento? Não, é na prática carnal, na prática material, quando nós somos colocados nessa trindade criada, Nossa Senhora e São José, um pai e uma mãe terrenos. Como é que a gente faz isso? Imitando São José, imitando Nossa Senhora. E aqui essas duas devoções, elas vão caminhar juntas. Quem é maior? Deus é maior, né? Na trindade criada, quem é maior? Jesus é maior, Jesus é Deus. Abaixo, Nossa Senhora sem pecado, virgem sem pecado. E abaixo, São José. No entanto, quem que é o chefe? São José. Quanto maior, mais humilde se faz. Jesus é maior. Ele se fez tão humilde que ele se coloca sob a autoridade de São José. Ali é uma comunicação de humildade fora do comum. É um se excedendo na virtude para o outro. Assim como a Santíssima Trindade, existe uma comunicação que é perfeita, uma comunicação de amor que é perfeita, uma comunicação de conhecimento que é perfeita, de criação que é perfeita. Assim também na Trindade criada existe essa comunicação de virtudes que é perfeita, essa comunicação de dons que é perfeita, essa comunicação de conhecimento que também é perfeita. São José, ele tem
3 pessoas importantes para ele. Quais são? A pessoa mais importante para São José, Jesus. Logo abaixo, a segunda pessoa mais importante para São José, Nossa Senhora. E a terceira? Eu falo que eu fiquei surpreendido quando eu vi isso. Molecada, qual que é a terceira pessoa em escala de importância para São José? Nós. São José tem 3 pessoas que ele protege, defende, que ele dá a vida: Jesus, Nossa Senhora, e eu, e você, e você. Aqui também nós temos o 3, né? 3 pessoas que São José defende com a sua vida. E São José defende com a vida, né? São José, ele tinha virtudes extraordinárias, né? Virtudes fantásticas. Qual pessoa que em sã consciência, depois de ter um sonho, vai chutar para lá o seu sonho, chutar para lá o seu sono e fazer aquilo que o sonho mandou fazer? Vai sair no meio da noite e vai caminhar num caminho difícil da onde ele estava para o Egito. Só São José para fazer isso. São José sonha, o anjo fala com ele: ó, estão querendo matar Jesus aí, sai daí e vai para o Egito. Ele chuta o sono para lá, carrega o burrinho, põe Nossa Senhora em cima do burrinho, Jesus ali, recém-nascido, e vai para o Egito, à noite, caminhada difícil. Ou seja, São José tinha uma virtude de temperança, de prudência, extraordinárias. Não era humano isso que ele tinha. E o que ele fez? Ele não se importou se ele iria sofrer, se ele iria passar frio, se ele iria se cansar. A missão dele era defender o Filho de Deus que estava sob os seus cuidados. Era a missão dele. Então o que ele fez? Não importa o que eu tenho que passar, eu vou pegar esse menino, eu vou pegar essa esposa que eu tanto amo e eu vou obedecer à voz do anjo. Não importa aquilo que eu tenha que passar. Ou seja, São José foi verdadeiro pai, verdadeiro esposo, verdadeiro guardião, cavalheiro, nobre. São José era nobre, né? São José vinha de linhagem nobre, vinha de sangue puríssimo. Se nós pegarmos a descendência de Jesus relatada nos evangelhos, nós vemos que São José descende de Davi, do rei Davi. E a descendência, a linhagem pura de Jesus, a linhagem real de Jesus, os evangelhos fazem questão de que se dê através de São José. Correto? Correto. São José era nobre. Nobre só no nome? Não. São José era nobre na sua pessoa. São José tem sangue real. Ah, mas o sangue de São José não corre nas veias de nosso Senhor Jesus Cristo. É o sangue de Nossa Senhora. Sim. Mas Deus quis que Jesus tivesse um pai por direito e que este pai por direito tivesse a linhagem real. E tem a linhagem real. E assim como São José defendeu nosso Senhor,
São José também é colocado para que nós nos coloquemos também como filhos e sejamos defendidos por São José. Deus quer que São José nos defenda. Deus quer que São José, ele seja, assim como Nossa Senhora é para nós, seja aquele guia que torne o caminho curto, fácil e suave. Aquele caminho que Nosso Senhor indicou, que é o caminho estreito, aquele caminho, São José o torna um caminho fácil, curto, suave. Um caminho que nós caminhamos de forma fácil. Um caminho que nós caminhamos com a luz do dia. Um caminho que nós caminhamos, pode-se dizer assim, com segurança. Por quê? Porque São José é o terror dos demônios. Nós vamos ver na ladainha de São José, numa das jaculatórias da ladainha de São José São José, terror dos demônios. E não só São José é terror dos demônios, mas São José, ele viu todos os ídolos caírem. Veja, São José teve que passar por esse momento em que ele teve que pegar a Virgem Maria e o menino Jesus e fugir para o Egito, né? Eles fugiram para o Egito, e nós sabemos que lá no Egito é uma terra pagã, é uma terra cheia de ídolos. É uma terra cujos demônios, eles faziam a festa ali, né? Nós não temos muito conhecimento daquilo que foi passado, que eles passaram lá no Egito, mas se nós pegarmos, por exemplo, a oração das 7 dores e das 7 alegrias de São José, nós vemos que numa das contemplações ali, nós vemos que São José viu todos os ídolos do Egito serem prostrados por terra. E quando nós falamos de São José para a nossa vida, nós falamos exatamente sobre isso. São José, quando nós nos colocamos sob seus cuidados, quando nós nos colocamos como filhos de São José vence os ídolos. São José derruba os inimigos. São José vence os demônios. Por quê? Porque São José é o terror dos demônios. São José vence os ídolos. São José é a nossa defesa. A defesa que nós precisamos na nossa vida espiritual. Aqueles que são chamados a uma elevação espiritual especial, aqueles que são chamados a um caminho espiritual diferente, estes necessitam de São José. E quem não é chamado para isso? Aqueles que querem ir para o céu mais cedo, aqueles que querem ir para o céu mais rápido, aqueles que querem ir para o céu por um caminho mais fácil, têm que passar pela devoção de São José. Mas nós estamos repetindo aquilo que é a devoção de Nossa Senhora? Sim e não. Por quê? Para nós sermos devotos mais perfeitos de Nossa Senhora, nós precisamos nos achegar mais próximos de São José. Porque São José é o devoto perfeito de Nossa Senhora. São José está bem mais próximo de nós. E São José pode nos ensinar isso, a devoção perfeita a Nossa Senhora. E eu vejo que é por esse caminho que nós devemos começar a trilhar. É por esse caminho que a gente deve começar
a dar os primeiros passos. Primeiro, rezar, entrar em meditação, né? Meditar sobre as virtudes de São José, meditar sobre os seus grandes feitos, as suas grandes virtudes, sobre os seus dons, e mais do que isso, amar São José, trazer São José para próximo de nós, ter uma relação filial com São José, e a partir daí a gente começar a andar com São José. Como disse para vocês, como é que uma teologia começa a ser estudada, começa a ser desenvolvida? Justamente através da prática. Quando existe a prática, a teologia começa a ser desenvolvida. E eu vejo que esses tempos nossos que nós estamos passando, em que a igreja tem passado por tantos e tantos momentos difíceis, a figura de São José como protetor da igreja, ela é muito fundamental. São José é pai de nosso Senhor Jesus Cristo, não é? O corpo místico de Cristo é Cristo. Cristo é a cabeça, e Cristo e nós, né? Cristo é como é que é o corpo místico de Cristo? Jesus é a cabeça e nós somos os membros. Quem que é o pai do corpo místico? São José. O pai terreno do corpo místico é São José. E quando nós vemos esses tempos tão terríveis, em que o corpo místico de Cristo, em que a igreja de Cristo tem passado por momentos tão difíceis, momentos tão terríveis, momentos em que os inimigos eles querem, assim como queriam matar o menino Jesus, os inimigos também querem matar o corpo místico. Vai ser possível? Lógico que não, né? Mas esse lógico que não e essa tentativa do inimigo, entre esses dois pontos aqui existe um meio, e é nesse meio que nós estamos, e é nesse meio que entra a proteção de São José. Assim como São José protegeu o menino Jesus, São José também está protegendo o corpo místico. Mas para que nós tenhamos a proteção de São José, é preciso que nós peçamos a proteção de São José. Para que nós tenhamos a proteção de São José, para que nós tenhamos a paternidade de São José, é preciso que nós nos coloquemos como filhos de São José. Uma relação de sentimento mesmo, uma relação de decisão, mas também uma relação de sentimento com relação à filiação de São José. Eu acho que eu falei demais, né? Acho que é a hora de nós partilharmos um pouco. Alguém quer? Eu acho que você resumiu o livro muito bem. Nossa, mas falta muita coisa. Tem muita coisa para falar desse livro. Eu li ele um tempo atrás. Você já pode dar uma palestra sobre esse livro. Muito bem, parabéns pela dedicação e colocar as palavras. Muito feliz. Eu só não sei, preciso até reler. Um ponto importante que São José foi o primeiro a se consagrar a Nossa Senhora. Primeiro. Esse é o ponto que a gente tem que se curvar a ele. O primeiro a amar a Nossa Senhora de todo o coração e a proteger ela de todo o coração. Ele é o primeiro a se consagrar. É o primeiro escravo de Nossa Senhora, né? Você tocou num ponto importantíssimo, pelo seguinte: todo mundo acha que quando a palavra fala assim, São José quis abandonar Maria em segredo, assim, não, ela me traiu, aquele filho não é meu, e assim, nada mais enganoso do que esse pensamento.
Porque São José, ele tinha certeza absoluta em Deus. Do tamanho do compromisso que ele tinha. Do tamanho do compromisso. Ele sabia que aquilo lá era obra do Espírito Santo. Ele sabia, ele tinha certeza. Por que São José queria deixar Nossa Senhora em segredo? Porque ele não se achava digno de assumir aquilo ali. Olha a grandeza da humildade e da pequenez de São José naquele momento. Ele não se achava digno. Então ele fala assim: eu vou abandoná-la em segredo, porque isso aqui é muito santo, para que eu tenha isso sob a minha guarda. E quando o anjo aparece para ele, não é para falar: ó, Nossa Senhora, a Maria, sua esposa, ela não te traiu, não. Aquilo ali é a obra do Espírito Santo. E o anjo fala justamente isso. Aquilo é obra do Espírito Santo. Mas quando ele fala que aquilo é obra do Espírito Santo, não foi para esclarecer que aquilo lá era obra do Espírito Santo, ou que ele tivesse alguma dúvida sobre isso, mas foi para dizer assim: essa missão é sua, Deus quer que essa missão seja sua. Foi perfeito esse teu comentário, perfeito esse teu comentário, que é um negócio belíssimo, belíssimo, é mais belo do que a gente pensa, é mais profundo do que a gente pensa. Ah, não, tava duvidando dela, não. É isso aí. Ele não se achava digno. Vamos usar uma palavra atual, são narrativos para querer botar. Exatamente. Tirar o que ele foi exemplo e apagado até hoje, vamos dizer, 100 e quantos anos falou? 150 anos, de 150 anos para trás que nós tivemos começou a sistematizar alguma teologia de São José. Tentaram apagar, talvez, essa história de proteção que ele teve. Mas vou deixar para você agora. Não, mas perfeito, é bom a gente partilhar, é importante a gente partilhar, porque faz bem para todo mundo. Vejo que é por isso que a gente tem que ler, é por isso que a Bíblia a gente lê dentro da igreja e não fora dela, né? Quando eu falo dentro da igreja é assim, né? Não existe uma interpretação pessoal da Bíblia. O que existe é uma interpretação na igreja da Bíblia. Ou seja, você tem toda uma interpretação dos grandes santos em cima da Bíblia. Aí vem um cara de 20 e poucos anos que vai falar: não, o Espírito Santo vai me iluminar, e aí a iluminação dele ali é fora de todo 2000 anos do que a igreja leu a Bíblia ali. Mas o cara de 20 e poucos anos, ele é um Espírito Santo diferente, né? A gente lê a Bíblia na igreja, a gente lê os documentos na igreja. Toda a tradição oral e toda a tradição escrita a gente lê somente na igreja. Quando Nossa Senhora aparece, ela fala observai o verdadeiro magistério da igreja. Por que ela fala o verdadeiro magistério da igreja? Porque é justamente esse conhecimento de 2000 anos que nunca foi mudado. Aí vem um teólogozinho aí de meia tigela aí, que escreveu muitos livros aí, e vai falar que o Jesus não andou sobre as águas. Está lá escrito, cidadão, como é que ele não andou? Não, aquilo lá foi um congelamento da água. Mas no verão, justo no verão, a água congelou e Jesus andou ali. Aí quando Pedro foi andar, ele afundou ali. Pedro era gordo. O que era? O pé dele estava quente. Meu Deus do céu, que absurdo. Aí você tem, como é que é? A água era turbulenta, mas como é que a água com gelo é turbulenta ali? São as coisas tão idiotas, né? Não,
quando o Mar Vermelho ele se abriu por causa de um fenômeno da natureza. Caramba! O fenômeno aconteceu justamente na hora que Moisés bateu um cajado ali, aconteceu o fenômeno. Que coisa, né? Aquele cajado de Moisés ali, ele acompanha uns fenômenos interessantes, né? Bate na pedra, sai água. Aí ele manda, e cai maná do céu durante tanto tempo ali, e cai codorniz ali. Os fenômenos, aconteceu, tudo aquele povo saiu, começou a acontecer os fenômenos ali, né? Meu Jesus amado. Idiota é a criança que acredita no Papai Noel, né? É mais fácil acreditar no Papai Noel do que num teólogo desse. Jesus amado. É terrível. É terrível. A hora que você para pensar, mas nossa, é terrível. É terrível, terrível. E o malabarismo que se faz ali. E nisso a gente perde tesouros benditos da nossa igreja. Se perde não, se esquece, né? Suprime. Nosso Senhor fica bem bravo, né? Quando fala para os escribas, né? Vocês não entram e impede quem quer entrar, né? Vocês têm a chave da ciência e deixa a porta trancada para quem quer. Oh, raios! Vai ficar caro, fica caro, fica caro. Senhor Jesus. Mas, de vez em quando Deus quer abençoar um pessoalzinho abençoado dele. Fala, peraí, vamos dar esse tesouro para esse pessoalzinho aqui. É pouca gente. Vamos dar um tesouro para eles aqui. E dá, hein? Nossa, e dá. E concede. São José era pequenininho, conseguiu uma graça tão grande, né? Nossa Senhora era pequenininha, conseguiu uma graça tão grande. A gente pede para eles para ensinar a gente a ser pequenininho também, para receber as grandes graças. Eu sei que Nossa Senhora gosta bem da gente, é bem generosa com a gente, né? A gente é bem miserável, mas ela é bem generosa com a gente. Nossa Senhora. Alguém mais? Crianças do meu Brasil, não? Hoje é só eu que falei, gente, pelo amor de Deus. 2 minutos, né? Maria José, meu amor, tem os dois amados nossos no nome. Como a gente é uma só carne, eu tenho os dois também. Algo mais, gente? A gente termina por aqui. Hoje o dia foi bem. A dinâmica você vai passar depois, como é que vai seguir na leitura? Ah, sim. Quando a gente for. Outra coisa importante. Todo mundo fala, nós precisamos escolher uma data de São José para. Ele até sugere aí. Ele sugere aqui algumas datas aqui, mas assim, eu acho que qualquer data que tenha algum mistério da vida de Nosso Senhor e de Nossa Senhora vale para São José. São José esteve presente em praticamente todos os momentos, se não fisicamente,
Espiritualmente, com certeza ele estava presente. Com certeza estava. Então, mas assim, uma sugestão me veio muito forte no coração. De repente a gente fazer essa consagração no domingo da Sagrada Família. O que vocês acham? É o primeiro domingo, se eu não me engano, é o primeiro domingo depois do Natal. Eu acho. Essa data É sugerida. É sugerida. E assim, ó, eu achei muito próprio a Sagrada Família, né? Para nós a Sagrada Família é muito cara, né? Nós já estamos o coração imaculado de Maria com o coração de São José agora, né? Está se formando uma teologia do coração de São José, né? O coração humano do Pai de Jesus, né? eu acho que seria ideal, porque Eu acho que seria. Ou seja, a gente embala começa em novembro, né? Começaria em novembro ali. Tipo assim, depois do dia 20 de novembro começaria. Termina outubro ali, começa novembro já a consagração de São José. Pensem, né? Vamos rezar em cima, mas eu acho que é uma data interessante. É bem significativa, né? Sei que fica meio em cima para a gente fazer duas, mas eu acho que vale a pena. Vamos rezar, e a semana que vem a gente define. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com a nossa Mãe Maria Santíssima.